Oi, gente, bom dia pra todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Então, hoje é a nossa segunda videoaula. Só relembrando, na nossa primeira anterior aí, a gente fez uma revisão do que a gente já tinha comentado no início do capítulo 3 das grandes navegações. E eu falei com vocês sobre o pioneirismo português, certo? Gente, pega a apostila, livro de atividades, o caderno, pra gente fazer a correção das tarefas. Eu espero aí que todo mundo tenha feito, né? Da apostila, página 34, 35 e 36. Do livro de atividade, página 18 e 19, certo? Bora lá. Gente, às vezes vai ter barulho de carro, de moto, não tem como eu proibir as pessoas de andarem, né? Apesar que a nossa recomendação é de ficar em casa. Então, se tiver o barulho, vamos ignorar, certo? Gente, pesquisa da página 34 da apostila. Apesar de todas as lendas e do medo que os europeus do início da Idade Moderna tinham do Mar Tenebroso, eles navegaram para longe e conquistaram terras em outros continentes. Você já pensou em como os navegantes se orientavam no mar sem a tecnologia que temos atualmente? Faça uma pesquisa sobre os principais instrumentos de navegação utilizados na época das grandes navegações. Em seu caderno, organize as informações que você coletou. Então, no caso, a gente ia fazer aqui dois movimentos. O primeiro é de pensar por que apesar de tudo, esses caras estavam se lançando no mar. E segundo, de quais instrumentos eles estavam desenvolvendo, certo? Então, bora lá. Só ajeitar aqui. O que acontece? Vamos lembrar que lá quando a gente estava falando de Idade Média, a gente comentou que no século XIV vai acontecer um negócio na Europa. O que acontece? Gente, vai ser o século das crises. É o século que desestrutura a Idade Média. Eu vou ter fome, eu vou ter peste negra, eu vou ter revoltas populares, eu vou ter guerras em torno do trono. Tudo isso desestabiliza a Europa. E é um movimento que vai ocorrer em decorrer de todo um século. Vai ser do dia pra noite que eu consigo voltar ao normal e me reestruturar? Não. Quando eu tô falando de grandes navegações, elas estão acontecendo no século XV, ou seja, século seguinte aí, né, a esse século XIV dessas crises. E qual que vai ser um dos objetivos dos burgueses e dos reis? O mar vai dar medo? Vai. Mas é por meio do mar que, quem sabe, eu posso voltar a a ter um crescimento econômico enquanto burguês e ter um crescimento econômico do meu reino. Beleza? Então entendemos a motivação deles. Instrumentos. Quando eu falei do pioneirismo português, eu comentei com vocês a criação da Escola de Sagres, certo? Lá na Escola de Sagres eu falei que eu vou ter a preparação de navegantes para ir para o mar, né? Uma formação deles. E lá nessa escola vai haver a criação de alguns instrumentos para auxiliar esses navegantes. Vamos citar aqui alguns instrumentos. Luneta. A luneta eu utilizo ela para visualizar coisas mais distantes. Astrolábio. O astrolábio ele vai ser utilizado para fazer medição de ângulos aí no mar. Vai ter um chamado barquinha. Por meio da barquinha eu posso medir a velocidade que o navio está navegando, certo? Ampulheta. Por meio da ampulheta eu posso calcular o tempo aí que eu tô levando. Bússola, fazer a localização aí de norte, oeste, enfim. Mapas, né, para me localizar aí no mar. Ou seja, diversos instrumentos estão surgindo aí já nesse século XV, relembrando um século de renascimento cultural na Idade Moderna. Tranquilo? Bora para a próxima. Interpretando documentos, também aqui da página 34. Sabemos que o plano dos portugueses para chegar às Índias consistia em contornar a África pelos oceanos Atlântico e Índico. Observe o mapa a seguir, em que é possível ver o périplo africano. Então a gente já tinha analisado um pouquinho esse mapa na aula anterior, né? Mas aí vocês iam ter que analisar novamente para fazer a tarefa. Gente, a gente tinha a cor verde indicando um ponto de saída, que é Portugal. E a gente tinha 3 setas de cores diferentes. A primeira verde, indicando Bartolomeu Dias, que parou ali no Cabo da Boa Esperança. A segunda vermelha, do Vasco da Gama. Ele consegue fazer o contorno e chegar até a Índia, certo? Em Calicut. E a terceira aí, marrom, com Pedro Álvares de Cabral.
também chega a Calicut, mas ele faz uma parada aí em Porto Seguro, no Brasil, em 1500. Tranquilo? E após isso, vocês iam responder as tarefas da 35. Número 1. A que local os portugueses primeiro chegaram? Em que data isso ocorreu? Gente, vamos pensar que a primeira paradinha que esses caras fazem. Olha aqui em cima do continente africano, nessa parte norte aqui, indicando Celta, 1415. Então, o primeiro lugar que esses portugueses chegam aí vai ser em Celta. Gente, aqui a gente tem um mapa que a gente tem que pensar a resolução dele. Lembra aí de geografia como que é importante aqui para a história. Observa aqui do meu lado direito a resolução desse mapa. Parece ser uma distância minúscula, mas pensa que isso aqui é um mapa que não está em proporções reais, tá? Por mais que Celta pareça estar bem coladinho com Portugal, não é o que acontece, tá? Então, vai demorar um pouquinho para mim chegar, para os portugueses chegarem até Celta, beleza? Então, em primeiro lugar, Celta em 1415. 2. Por quais outros locais os portugueses passaram durante o périplo? Ou seja, durante. E em que período isso ocorreu? A gente ia pensar aqui os outros lugares que esses portugueses pararam, certo? Eles passaram por Guiné em 1446. Estão seguindo aí, depois de Celta. Eles passaram pelo Congo em 1482. Beleza? Pelo Cabo da Boa Esperança em 1488. No caso, foram os 3 pontos aqui que esse mapa me forneceu. Tranquilo? Então, esse aqui era só análise de documento. Na página 35, vocês iam ler esse texto do Troca de Ideias. Beleza? Bora lá. Documento 1. Os hábitos de higiene eram precários. Proliferavam pelos corpos os insetos parasitas, pulgas, percevejos e piolhos. O mau cheiro se acumulava, tornando-se em pouco tempo insuportável, ao que muitos vinham a adoecer do estômago com fortes enjoos. A fome era constante. Os armazéns de Lisboa nunca abasteciam as naus e caravelas com a quantidade ideal de víveres, sendo praxe, por exemplo, fornecer alimentos para aqueles 4 meses, em uma viagem que se sabia durar pelo menos 7. Como era o caso da Rota da Índia. Assim, formava-se a bordo um mercado negro, controlado por oficiais mais graduados, excetuando-se o biscoito, o vinho, a água de regra. Todos os mantimentos, inclusive aqueles destinados ao socorro de doentes, eram vendidos a quem pagasse mais, forçando os mais pobres a recorrer à caça de ratos e baratas que se infestavam as embarcações, quando não ao canibalismo dos companheiros mortos para se alimentar. Tranquilo? Virou na página 36, tinha o documento 2, que era uma imagem. Naufrágio. Essa imagem, relato de viagem às Índias Orientais de 1598. Tá na Espanha esse quadro. Os naufrágios eram frequentes e causavam mortes, além de prejuízos para os donos das embarcações. O naufrágio representado na imagem ocorreu próximo ao arquipélago de Açores. Tá, aí a questão. Tomando por base as condições da expansão marítima e os documentos analisados, elabore com seu colega uma resposta à pergunta: o que motivava as pessoas a se lançarem nas navegações, mesmo diante das dificuldades pelas quais passariam? Registre no caderno. Já tinha comentado um pouquinho na questão anterior para pensar ela. Gente, no documento 1, acabamos de falar que, cara, não havia higiene, tem fome, são péssimas condições existentes das embarcações. Tranquilo? No documento 2, eu tô vendo naufrágio. O que é naufrágio? É quando meu barco afunda. É quando muitas pessoas morrem, ficam à deriva, ou quem sabe encontra alguma porção de terra ali por perto. Apesar de tudo isso de ruim, por que navegar? Por que buscar as grandes navegações? É o que eu tinha acabado de comentar. Eu tô vindo de uma Europa que tá totalmente desestabilizada economicamente, socialmente, enfim, diversos sentidos, por causa do século XIV. Então, eu tô indo para as grandes navegações, arriscando tudo ou nada para tentar buscar novas fontes de riqueza.
Tranquilo? Era essa resposta aí. E a página do livro de atividades é 18 e 19. Bora lá. Atividades. Número 1. Considerando seus conhecimentos a respeito das expansões marítimas europeias iniciadas no século XV, leia atentamente as frases a seguir e preencha as lacunas. A. O movimento de expansão ultramarina europeia ficou conhecido como Grandes Navegações. O reino pioneiro nessa expansão foi o de Portugal, que com as expedições visava descobrir novas rotas, caminhos também poderia ser para as Índias e lucrar com o comércio de especiarias. Tranquilo? B. Entre os fatores que possibilitaram o expansionismo marítimo europeu estão o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos de navegação e o fortalecimento da burguesia, o que garantiu a estabilidade econômica, política e econômica necessária para esses empreendimentos. Letra C. O início das grandes navegações europeias ocorreu pela costa atlântica do continente africano, no qual os portugueses estabeleceram feitorias, que eram postos de abastecimento para os navegadores. Na segunda metade do século XV, os portugueses conseguiram contornar o continente, atravessar o Cabo das Tormentas, / Cabo da Boa Esperança, que depois vai se chamar, né? E alcançar o Oceano Índico. Tranquilo? Número 2, a gente ia analisar alternativas e ver quais aí que estavam certas. A respeito do contexto das grandes navegações, leia as afirmativas seguintes. Número 1. O périplo africano foi inicialmente realizado pelos espanhóis, que foram os primeiros europeus a atingir a ponta sul da África, chamando de Cabo das Tormentas. Foram os espanhóis? Falamos que foram os portugueses. Falsa. 2. Além de perigosas, as viagens marítimas ocorridas no século XV eram precárias quanto às condições de higiene e alimentação. Verdadeira. Acabamos de ler o texto lá, documento 1, que falava sobre isso. 3. Naufrágios ocorriam com frequência nas expedições marítimas por causa da fragilidade das embarcações. Verdadeira. Documento 2 falava sobre isso. Por mais que eu estou criando embarcações e tudo mais, elas ainda não são tão resistentes, tá? Então, fica sendo qual a alternativa? Letra D. 2 e 3 verdadeiras. 3. Leia a seguir o poema Mar Português, escrito pelo poeta lusitano Fernando Pessoa e publicado pela primeira vez em 1922. O mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos. Quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso o mar? Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelha o céu. Então, de acordo com esse poema, a gente ia responder V para verdadeiro e F para falso. O sofrimento dos portugueses foi justificado pelas conquistas de seus navegadores? Verdadeira. Eles estavam aí se lançando ao mar em meio a tantos perigos, mas tudo isso poderia valer a pena se eles conseguissem os objetivos deles, né? Segunda aí, o poema fala das perdas territoriais de Portugal no momento em que outros reinos europeus passaram a organizar expedições marítimas. Não falamos de perdas territoriais aqui não, estamos falando de quê? Conquista. Então é falsa. Fernando Pessoa retrata de forma poética as dificuldades enfrentadas pelos portugueses no percurso das expedições marítimas. Sim, a gente viu aí que é um poema. O poema, qual que é a função dele? Por meio de rimas, estrofes, versos, eu busco criar algo mais floreado, vou usar essa palavra aqui, né? Para descrever uma situação que pode ser muito mais trágica. Então, no caso, sim, verdadeira. Próxima. A primeira estrofe retrata o sofrimento dos familiares dos navegadores portugueses, que não voltavam de suas viagens. Sim, um exemplo,
Quantas noivas ficaram por casar? Por que eu coloco essa frase aí? Quantos navegadores vão e não voltam? Homens que poderiam estar prometidos para casar e etc e tal. Então, verdadeira. No poema, percebe-se que os perigos das viagens não eram uma preocupação para os portugueses. Falso, é uma preocupação. Tanto que eles estão falando aqui de orar, né, e tudo mais. B. De que forma o título do poema está relacionado à época das grandes navegações? Olha o título do poema, Mar Português. Por que o Fernando Pessoa coloca esse nome aí, Mar Português? Portugal está se colocando como o grande dono do mar, né? O grande reino que está conseguindo aí dominar a costa africana, indo para o Oriente e de quebra ainda chegou no outro lugar que era a América. Beleza? E 4. De que maneira a formação dos Estados Nacionais modernos, estudados no capítulo 1, contribuiu para as grandes navegações? E aí, o que a gente poderia pensar? O que acontece? Na Idade Média, eu tenho um poder descentralizado. Agora, eu tenho um poder que passa a ser centralizado na figura de uma pessoa só. Essa uma pessoa só, que era o rei, ela controlava tudo. Então, ela poderia tomar decisões em larga escala eu digo territorial, muito mais fácil do que um senhor feudal que não podia fazer isso. Então, Portugal vai ser aí um dos primeiros reinos que se unifica em torno de um rei. Então, graças a isso, eles conseguem ser o primeiro grande reino aí europeu a se lançar as grandes navegações, contando com o auxílio de 2 outros grupos sociais muito fortes, que vai ser a burguesia e a igreja. Tranquilo? E é isso. Gente, bora voltar na apostila e continuar o nosso conteúdo. Bora lá na página 36. Vou esperar vocês pegarem aí. Pegou? Então, bora lá. Pensamos o pioneirismo português, mas volta e meia eu comentei com vocês sobre um outro lugar chamado Espanha. Então, bora falar mais sobre a Espanha aqui nessa aula de agora. O que acontece? Portugal está buscando, então, fazer o périplo africano para chegar nas Índias. A Espanha também vai querer se lançar a essas grandes navegações. Também aí vai ser um reino que tem uma unificação, uma das primeiras unificações dentro do continente europeu. E o que acontece? Ela vai buscar uma estratégia diferente. Dentro da Espanha, estava tendo alguns problemas internos. Que problemas são esses? Eu tinha a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. Quem primeiro consegue expulsar eles são os portugueses. Os espanhóis demoram um tempo a mais para fazer isso. E gasta tempo e empenho aí dos espanhóis. E 1492 vai ser um ano chave. Por quê? Eu consigo fazer a expulsão dos mouros, que vai ser um nome dado a esses muçulmanos, de dentro da Espanha. E é o ano que eu consigo realizar a grande navegação. Quem que é essa grande navegação? Bora pensar. Eu vou ter o financiamento de um navegador chamado Cristóvão Colombo. O que vai ser o objetivo da Espanha? Ao invés de fazer o périplo africano, que era algo que os portugueses estavam tentando, eles vão saber que o planeta Terra é esférico, então por que não contornar o continente e chegar às Índias? Beleza, é o que o Cristóvão Colombo faz a partir de 1492. Entretanto, ele vai parar num lugar aí no meio do caminho, que é quem? América. Tanto que, achando que tinha chegado às Índias, ele vai chamar os habitantes ali da América Central de índios. Só que se tratava, na verdade, não das Índias, se tratava de um novo continente, né? Mas o Cristóvão Colombo, naquela época, ele não vai ter noção de que ele tinha descoberto um novo continente. E aí ele retorna para Espanha e noticia o tal fato. O primeiro cara que vai conseguir fazer esse contorno terrestre, analisa para mim na página 37 o gráficozinho. De amarelo tem o ponto de partida, que é a Espanha. Cristóvão Colombo é o de vermelho. Observa aí, ele vai em 1492 parar aí na região de hoje Cuba, né, São Salvador, e retorna para Espanha aí para dar notícias.
Mas observa essa cor aí, Fernão de Magalhães, essa cor roxa. Em 1519 somente, esse Fernão Magalhães, ele vai conseguir fazer o contorno, sair da Espanha e chegar até lá do outro lado. Entretanto, ele falece antes que essa viagem consiga chegar aí ao seu objetivo, e a Espanha vai ver que não é uma boa ideia tentar fazer esse contorno, não. Gastava muito tempo, de 3 navios que foram, apenas um chegou. Tudo bem que trouxe lucro, mas foi algo que dependeu muito do trabalho, né? Então não vai ser uma ideia tão bacana, não. O que acontece? Observe-se a última setinha, Américo Vespúcio. Só com o Américo Vespúcio aí, a partir dos anos de 1500, que ele vai falar assim, na verdade, o Cristóvão Colombo ele descobriu um novo continente. E devido ao Américo Vespúcio ter esse nome, o continente recebe o nome de América. E aí o que acontece? No meio tempo que a Espanha tá decretando, né, que descobre um novo continente, quem também vem parar aqui na América? Isso, os portugueses. Como eu disse para vocês, vão ter teorias que, na verdade, os portugueses eles vão ter conhecimento aí desse novo, que haviam terras aqui. E aí, por isso, o Pedro Álvares Cabral, nisso que ele estava indo lá para as Índias, antes ele vem aqui para confirmar que realmente existia essa porção de terra. Confirmando, o que passa a acontecer? Uma disputa territorial entre a Espanha e Portugal por causa aqui desse continente americano, né? Dessa parte da América Central aqui para baixo. Aí a gente vira na página 38 de vocês. Na 39, na verdade. Novos mundos e a divisão da Terra. Esse continente aqui da América, quando eles chegam aqui e se deparam com os índios, gente, é uma realidade totalmente diferente do europeu. O europeu com todas aquelas roupas, né, e tudo mais, chega aqui e topa aqueles índios com aquele modo de vida comunitário, seminus. Enfim, é algo que não faz o menor sentido para eles. Então a América vai ficar sendo conhecida como Novo Mundo durante muito tempo, tá? Quando a gente lê essa palavra Novo Mundo, a chegada ao Novo Mundo, eu tô falando de quem? Da América. E aí eu vou ter essa disputa entre Portugal e Espanha para ver quem que vai ter o domínio aqui da América. Gente, falamos que no início da Idade Moderna, quem que tá perdendo muita força? A igreja. Tô tendo o nascimento do renascimento do antropocentrismo. Só que o que acontece? Quem ainda é uma instituição muito forte? A igreja. Então, quem que vai resolver esse conflito existente entre esses dois reinos? O Papa. E aí, na página 40 de vocês, aqui em cima, tá falando sobre isso. Eu vou ter o Papa Alexandre VI tentando resolver essa situação em 1493. Ele vai estabelecer a Interbula Coeteira, onde ele vai definir aí 100 léguas a partir de Cabo Verde. Só que Portugal vai questionar essa primeira divisão de terras. Observa aqui nesse mapinha da gente, linhas de demarcação entre os domínios de Espanha e Portugal. A Interbula Coeteira, até onde que ela deixava as terras para Portugal e até onde ela deixava as terras para Espanha. Portugal vai questionar, porque o Papa era de origem espanhola. E aí Portugal questiona, pressiona. E aí o que acontece? O Papa é obrigado a ter que fazer uma nova medição das terras, aonde ele faz a partir de 370 léguas, ou seja, aumentou 270 léguas aí. E aí eu tenho essa segunda medição, que é o Tratado de Tordesilhas. Imagino que vocês já tenham falado disso em geografia, que é esse aqui de 1494, ó, com a corzinha rosa, cor rosa. Aonde eu defino que tudo aqui que tá à minha direita é de Portugal e o que estivesse à esquerda seriam terras à Espanha. Tranquilo? E aí a gente vê então, no caso, essa parte, o Tratado de Tordesilhas é uma linha imaginária, não vai vir ninguém aqui pegar um monte de tinta e sair marcando como se fosse um meio-fio. Não, não é, um tratado imaginário. Quando a gente for mais pra frente comentando, a gente vai ver o tanto que por ser imaginário isso é muito complicado. O tratado, se a gente fosse pensar, ele passaria, por exemplo, aqui no meio do Centro-Oeste, com a demarcação aqui para Portugal, tá? Só que a gente vê, olha, qual que é o mapa do Brasil hoje? Ele obedece
essa demarcação dessa fronteira? Então, o que Portugal fez com o passar dos anos? Foi cada vez ocupando mais e mais território da Espanha. Então, depois a gente vai comentar isso mais pra frente. Só que o que acontece também, gente? Viagens marítimas de outros reinos. Por exemplo, aqui na página 40 ele vai me citar reinos da França, da Inglaterra e dos Países Baixos. Esses reinos estão vendo que está muito movimentado o rolê ali dos portos portugueses e espanhóis. Então vai se começar a se investigar o que esses reinos estão fazendo. E aí Portugal e Espanha tentam ocultar dos outros reinos que eles estão descobrindo novas terras, para que isso também não fosse cobiçado por esses reinos. Só que com o passar dos anos eles acabam descobrindo, e Portugal e Espanha, em um ato de proibir, né, estabeleceu o que a gente tinha estudado, monopólio, apenas o descobridor tem o direito de explorar. Eu comecei alguns conflitos. Por exemplo, eu vou ter aí esses países fazendo pirataria, pirateando produtos que vêm daqui. Eu vou ter a questão de invasões mais pra frente, no nosso próximo semestre. A gente vai estudar sobre as invasões holandesas aqui no Brasil, que vão dar um trabalhinho, invasões francesas aqui no Brasil, que também vão dar trabalho. Esses outros reinos também vão querer dar uma bicadinha aí naquele lucro que portugueses e espanhóis estavam fazendo. Beleza? Gente, na página 41, eles buscam fazer um link com outras coisas que estavam acontecendo. Gente, quando portugueses e espanhóis chegam aqui, esse continente, ele é inabitado? Tem gente morando na América inteira. E quem são essas pessoas? Índios. E é tudo o mesmo grupo de índio? Não, eu vou ter aí indígenas de grupos diferentes. E a gente vai estudar mais pra frente também esses índios de modo mais específico. Mas já pra vocês se ligarem. Na América Central, eu tenho índios, eu tenho os povos maias, eu tenho os povos astecas, eu tenho os povos incas. Aqui no Brasil, quanta diversidade de povos indígenas eu tenho, né? E aí tem alguns objetos encontrados nessas regiões. Tranquilo? Gente, então aqui a gente encerra o nosso conteúdo desse capítulo 3 e eu vou passar para vocês o para casa para vocês estarem fazendo. Caderno, anota aí o que eu vou falar. Página 37, o Interpretando Documentos, anota 37 porque é o mapa que tem para analisar. E responder a página 38. Então, analisar o mapa da página 37 e fazer a tarefa da 38. Tranquilo? Na 39, tenho outras versões. Eles estão pedindo para vocês analisarem essa imagem e a partir delas fazer um desenho. Aqui eles pedem para fazer em folha sulfite. Gente, faz no caderno mesmo, tá? Vocês vão pegar, analisar o quadro, analisar o que ele tá me pedindo e vocês vão fazer esse desenho, uma história em quadrinhos, numa folha de caderno de vocês mesmos, no caderno de história. Tranquilo? E na página 42, vocês vão responder ela inteira pra mim. E do caderno de atividades, página 20. Então, só retomando, página 37, 38, 39, 42 apostila e página 20 do livro de atividades. Gente, é isso. Fique todo mundo bem e um beijo pra vocês.